Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira vestiu a camisa do Flamengo e eu, um mister da torcida, tive a oportunidade de vê-lo no estádio 2 vezes. Saudações rubro-negras! Está entrando no ar o Jornal do Mister desta terça-feira e hoje, como é um dia mais morno, por quê? Porque o Flamengo foi campeão da Supercopa, bicampeão da Copa do Brasil no último domingo. Conseguiu adiar seu jogo, seu clássico contra o Vasco. Um time lusitano, hein? Contra o Vasco, em vez de ser amanhã na quarta-feira, passou para quinta. Então hoje, terça-feira, é aquele dia de começar, tipo mansinho, aos pouquinhos, o Rogério treinar o time, ver quem é que vai jogar, tentar recuperar aqueles que tiverem algum problema físico, já de olho no jogo de semana que vem, que foi também antecipado para terça-feira, estreia na Libertadores da América. Então, hoje é um dia mais morno, no ninho do urubu de notícias flamenguistas, né? Amanhã talvez a gente tenha alguma historinha um pouquinho mais picante, alguma coisa mais interessante a falar sobre esse jogo com o Vasco. Mas até lá, então eu fui ler o jornal, vi assim a página de esportes aí do Brasil pequenininha, minguadinha, e vi que a situação está meio confusa aí, né? Vi nas manchetes principais a figura de um senador da República que era jornalista. E aí eu me lembrei de histórias flamenguistas com este gajo, com este jornalista que agora é político. E aí resolvi então fazer esse Jornal do Mister de hoje falando disso, de histórias antigas e interessantes, de um craque fantástico que jogou com a camisa rubro-negra lá na década de 80, que é o Sócrates. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Olha só o nome do sujeito, é brasileiro até no nome, um grande craque, o saudoso Dr. Sócrates, que fez história com a camisa do Corinthians, que jogou muito na seleção brasileira e jogou ali cerca de 20 partidinhas pelo Flamengo, o que já foi sensacional, até porque eu pude ver 2 dessas partidas, sim, 2 delas, 10% dessas partidas, no estádio. Eu vi o primeiro jogo dele com a camisa do Flamengo, ele com o Zico, acho que foi o primeiro, né? Pelo menos foi o que ele e o Zico estavam juntos. E depois vi um jogo em Goiânia, que tem a ver com esse senador, com esse político hoje, que eu vou contar essa historinha. Então, indo do fim para o começo, só para fazer a ponte com essa história que eu estava lendo nas páginas do jornal de hoje, o Jorge Cajuru era jornalista em Goiânia nesta época e ele fez uma matéria sobre os idos de 1986. E qual foi a frase que eu me lembro muito bem desta reportagem do Cajuru? É que durante aquela semana o Sebastião Lazzaroni, que era o técnico do Flamengo, depois viria a ser técnico da seleção brasileira, ele tinha admitido que talvez não soubesse se o Sócrates seria ou não titular naquele time do Flamengo. O Brasil tinha ido à Copa do Mundo, não tinha ido bem, tinha perdido para a França nos pênaltis. O Zico estava machucado, estava com o joelho detonado, ia ter que fazer operações. E o Sócrates tinha voltado também da Copa do México com uma hérnia de disco, tinha ficado um bom tempo afastado, operou-se. E ao voltar ao time, o Ailton estava jogando na sua posição. E aí o Lazzaroni saiu com essa: eu não sei se o Sócrates hoje em dia é titular do Flamengo, ele vai ter que se provar, senão o titular é o Ailton. Olha que disparate! E aí o Sócrates comeu a bola naquele jogo, mas ele acabou com o jogo. Ele botou o Bebeto várias vezes na cara do gol, o Zico não estava jogando, ele assumiu a maestria do time, ele foi o motor daquele jogo que em Goiânia, no Serra Dourada, e quando a plaquinha subiu que o Lazzaroni ia substituí-lo por cansaço, que estava um sol inclemente naquela tarde de domingo em Goiânia, o Sócrates pediu para ficar só mais um bocadinho em campo, porque tinha uma falta de entrada da área, daquelas que o Zico sabia bater como ninguém. E não é que o Sócrates foi, pegou a bola, ajeitou-a e fez um golaço de falta, que parecia que o Zico estava fazendo. O Zico estava machucado, não podia entrar, falou: Sócrates, faz esse gol por mim. E aí o Sócrates fez e saiu ovacionado pela torcida. Quer dizer, este jogo para mim é inesquecível. O Dr. Sócrates era, assim, uma maravilha de jogador e eu me lembro vivamente desse jogo. E o Cajuru, que na época era jornalista, escreveu uma matéria especial para a revista Placar, que era a melhor revista de esportes do Brasil, e disse assim: Lazzaroni, que bom que a gente pode se arrepender, né, das besteiras que a gente diz, alguma coisa nesse sentido. Ailton é o titular, não sei se Sócrates deve jogar ou não. Hoje no campo ele provou quem é o titular de verdade e era realmente uma maravilha ver o doutor jogar, aquele tipo elegante, esguio, com seus toques de calcanhar, maravilhoso. O outro jogo que eu vi dele em campo, foi até antes desse, foi no ano de
em 1986 mesmo, a abertura do Campeonato Carioca, se não me engano, mas foi um jogo que ficou famoso por outro motivo, porque foi aquele jogo que o Zico estava voltando de uma contusão no joelho, tentando se provar se teria condições ou não de disputar a Copa do México, e no dia seguinte ia se apresentar à seleção brasileira. E ele fez 3 golos. Ele acabou com o Fluminense, foi 4-1, Zico, Sócrates, Adílio, Bebeto, era um time fantástico aquele do Flamengo. Eu estava no Maracanã e pude assistir aquela partida, e o Sócrates jogou um pouquinho mais comedido, estava ainda se entrosando com o resto do time, que já estava ali há muito tempo, né? Era o grande time da década de 80, era aquele Flamengo, e também pude ver o Sócrates ali. E o que eu acho interessante é que o Sócrates acabou no Flamengo de uma forma assim bastante enviesada, mas foi muito legal essa história, porque no começo da década de 80, os italianos, que tinham o futebol mais rico e mais competitivo da Europa e, portanto, do mundo, começaram a olhar, a pôr seus olhos nos jogadores brasileiros, né? E começaram então a tentar pegar aqueles jogadores que eram destaque aqui no Brasil. Alguns deles, a maioria deles nem era novato, naquela época não se vendia jogadores tão jovens como se faz hoje, e começaram a tentar levar esses jogadores para jogar no velho continente, na bota. E o primeiro deles a sair foi o Falcão. Nós temos um trio de meio campo fantástico naquela seleção brasileira, que era Falcão, que jogava no Inter de Porto Alegre, o Sócrates no Corinthians de São Paulo e o Zico no nosso Mengão. E aí o primeiro a sair deles foi justamente o Falcão, que foi para um time mediano da Itália, que era o Roma, que não ganhava um título nacional há 40 anos, e em 2 anos ele fez aquele time ser campeão e ser um dos expoentes europeus. Então o Falcão causou uma comoção no velho continente, passou a ser chamado de Rei de Roma, o 8º Rei de Roma, e isso fez com que os times europeus começassem a olhar um pouquinho mais para os times brasileiros, tentar pegar os jogadores da seleção e levar para lá. O Zico acabou saindo em 1983. Logo depois da final do Campeonato Brasileiro de 83, nós fomos campeões ganhando do Santos de 3-0 no domingo, e na segunda-feira começaram os rumores que ele estava sendo vendido, estava mesmo para o Udinese. Você vê só, o Falcão saiu para o Roma, que era um time mediano, o Zico foi para o Udinese, que era um time pequeno, então naquela época não tinha esses dólares jorrando como se faz hoje, e que os jogadores saem cedo e vão para timaços da Europa. Na verdade eles saíam já bem tarde, já velhinhos, e iam jogar em times medianos, times pequenos, mas tudo bem. E o Sócrates foi o terceiro do nosso tripé da seleção brasileira a ser seduzido pelos, na época nem eram euros, eram as liras italianas, né? E ele foi comprado em 1984 pela Fiorentina, time lá de Florença. Mas o Sócrates achou que ia para lá, porque estava um pouco desiludido com a situação aqui política do Brasil, e aí resolveu ir para Florença, que era uma cidade das artes, e poder viver aquela efervescência cultural italiana. Era o que ele precisava, né? Só que ao chegar lá, ele viu que a Florença era uma cidade meio elitista, o time da Fiorentina era mantido também, tinha influência das famílias nobres da região, então ele sentiu aquele clima pesado, duro, começou a se indispor logo na chegada. Parece que o príncipe lá, o duque, que era o dono do time, resolveu fazer uma recepção para o grande doutor que estava chegando, com a nata da sociedade de Florença, todo mundo engravatado, e o Sócrates preferiu ir a um compromisso que ele já tinha firmado com o pessoal, se não me engano, era do Partido Comunista Italiano, os artistas. Então ele já começou a ser mal visto, teve problemas de se adaptar ao jogo italiano, teve problemas de relacionamento com os jogadores, alguns jogadores não lhe passavam a bola, isto é verdade, e aí logo assim ele teve que até se recorrer a amigos brasileiros, como o jornalista José Trajano, que acabou vivendo na casa do Sócrates, e fala que foram assim, meses fantásticos para vencer a distância do Brasil e toda essa melancolia que se lhe apertava o peito. Eles começaram a fazer coisas como, por exemplo, um grande baile de carnaval com jogadores brasileiros que jogavam na Itália, na casa do Sócrates. Essa história é fantástica, talvez um dia a gente possa contá-la aqui, só essa história separadamente. Mas o que nós queremos dizer é que então o Sócrates, depois de alguns meses jogando na Itália, já estava desiludido, não queria mais ficar por lá. E aí, quando o Falcão ainda estava na Itália, mas o Zico começa a voltar ao Brasil, fruto de um projeto sensacional de um gajo que também infelizmente já nos deixou, chamado Rogério Steinberg, que era um publicitário que fez todo um projeto para trazer o Zico de volta em 1985. Então o Zico, depois de 2 anos na Itália, ele regressa ao Flamengo para encerrar sua carreira, jogar ainda mais 5 anos aí pela equipe do Flamengo. E o Sócrates começa a ficar, eu me lembro até dele falando assim, eu queria ter também a oportunidade um dia, como o Zico, voltar e ver o Maracanã a gritar o meu nome, né? Ele nem sabia o que ia acontecer com a carreira dele. E aí, naquela onda de trazer de volta os jogadores brasileiros que estavam na Itália, o Luciano do Vale,
que era o maior locutor brasileiro da televisão brasileira até hoje, saudoso também. Essas pessoas estão nos deixando, pá, só tem ido embora aqueles que estão vivos, né? Que coisa mais interessante. Bom, mas o Luciano do Vale resolve então fazer uma jogada de mestre e tentar com seu sócio Kiko, por meio de uma produtora que eles tinham que se chamava Luke, de Luciano do Vale, de Kiko, a Luke, tenta trazer o Sócrates para jogar na Ponte Preta. Ué, que era um time do interior, um time que não tinha toda a qualidade técnica do Corinthians, nem a penetração, a torcida, mas era o time do coração do Luciano do Vale. E ele falou: Sócrates, se eu conseguir um dinheirinho, tu vens aqui jogar na Ponte Preta? E ele falou: pode fazer, pode tocar o projeto que eu volto ao Brasil, quero voltar. E aí então começa todo um arranjo, enquanto o Zico está voltando ao Flamengo com o Rogério Steinberg, o Sócrates, via Luke, está tentando voltar para o Corinthians, para a Ponte Preta. Só que o projeto naufragou. Nas etapas finais o dinheiro sumiu e o Sócrates acabou não vindo para a Ponte Preta. O que é que o Rogério Steinberg fez? Ô Sócrates, já trouxe o Zico, já sei mais ou menos como fazer um projeto sustentável financeiramente para ele ter voltado ao Flamengo. Que tal vires para o Flamengo e montar a dupla que vocês fazem na seleção no nosso Mengão? E o Sócrates aceitou. Então, meus amigos, essa história sensacional permitiu que a dupla de ataque, a dupla do meio de campo, na verdade, da seleção brasileira, Sócrates e Zico, pudessem jogar no Flamengo. Foram poucas partidas, o Zico se machucou, o Sócrates também não estava muito bem, os anos tinham passado para os dois, infelizmente nós não conseguimos repetir os anos dourados do começo da década de 80, mas Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, vestiu a camisa do Flamengo e eu, um mister da torcida, tive a oportunidade de vê-lo no estádio duas vezes. Duas. Uma vez no Maracanã, naquele fantástico Fla-Flu de 4-1, Flamengo em cima do Fluminense, em Goiânia, em cima do Goiás, com o Sócrates deitando e rolando. Maravilhosa história. Sócrates, onde tu estejas, saiba que aqui embaixo nós te veneramos e adoramos quem você foi para a história do nosso Mengão, ainda que por um curto espaço de tempo, mas tu estás escrito na história do glorioso Flamengo, tá certo? Então, se você gostou deste vídeo, gostou dessas histórias e quer continuar, quer que a gente continue a produzi-las e a dispô-las para vocês, é muito fácil. O que é que tu deves fazer? Em primeiro lugar, tu se inscreve aqui no canal. Aí dá like, dá aqui um joinha e comenta aqui no vídeo: gostei, mister, podia falar disto, daquilo também. Olha, essa coisa aqui está bem, aquela está mal. Faça os comentários. Avise para os amigos, indique nosso canal para amigos também, para a gente crescer essa comunidade flamenguista. E não se esqueça nunca de ativar o sininho, porque você tendo a indicação de que há filmes novos, há vídeos novos publicados aqui no canal, você pode vir e assisti-los, né? E você também pode ir lá no Instagram, no @Mister da Torcida, e ver a confusão que nós vamos fazendo lá todo dia. É só seguir nosso perfil, tá certo? Vamos montar essa comunidade rubro-negra para bombar aqui na internet. Saudações rubro-negras e até o nosso próximo vídeo!